Bom, gente, nossa aula já está sendo gravada, tá? O nosso encontro, eu falei para vocês que ele sempre costuma ser um pouco mais rápido nessas últimas segundas-feiras, porque a gente está fazendo só a revisão, né? Todo mundo sabia disso. Eu aguardei até agora 8 horas para ver se a gente tinha um quantitativo maior, mas contando comigo, nós somos apenas 7. A gente não vai mais aguardar, por mais que seja rápido, nós vamos logo começar. E na aula passada nós tivemos a oportunidade de falar sobre o processo de educação continuada. Hoje a nossa revisão é sobre tipos de metodologias, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre o assunto que nos envolveu e direcionar um pouco para a prova de vocês, que é muito importante, tá bom? Só um minuto, por favor, compartilhar aqui com vocês o slide. Pessoal de casa, vocês estão conseguindo ver o slide, sim ou não? Sim. Sim, professor, sim. Sim, perfeito. Então, olha só, gente, nosso segundo conteúdo de prova fala sobre metodologias ativas de ensino e aprendizagem. O que é que são metodologias ativas de ensino e aprendizagem? Como o próprio nome diz, esse tipo de metodologia, ela quer tentar focar melhor no aluno, ou no nosso caso, no ouvinte, que é a nossa população em geral, crianças, idosos, adultos, entre outros. Quando nós falamos em focar melhor no ouvinte, nós estamos dizendo que nós queremos escolher uma forma de alcançá-lo, uma forma de orientá-lo de maneira efetiva, né? A forma como a gente realiza alguma coisa é chamada de método. E o estudo disso é a metodologia. Se você hoje tem uma forma pouco, vamos dizer assim, de agregação com o seu público, se você tem hoje uma forma muito ríspida de falar, logicamente que você não vai alcançar esse público como você gostaria. Nós costumamos dizer que hoje a maioria das pessoas elas assumem um risco perante alguma situação. Então, por exemplo, o cara sabe que fumar causa câncer, mas ele fuma. Olha, ele tem pressão alta, mas ele não deixa de comer muito sal. Ele sabe que faz mal, mas ele faz. E aí a gente se pergunta, por que as pessoas, mesmo sabendo do risco, elas realizam atividade? É porque em nenhum momento a informação sensibilizou aquela pessoa. Não teve um momento onde ela parou e falou, não, poxa, olha, isso realmente é muito importante. Isso é sério, então eu preciso realmente parar. Então, as metodologias ativas, elas vêm para tentar transformar essa representatividade da informação para as pessoas. Então, olhem só, a metodologia ativa, né, ela baseia-se na forma de desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, com a capacidade para solucionar com sucesso tarefas essenciais da prática profissional em diversos contextos. Se a gente for pensar por que, na verdade, a gente precisa mudar, é por um fato muito simples. Se a gente for hoje pegar tanto alunos de uma sala de aula, quanto a população em geral, a gente percebe que há um tradicionalismo no processo de troca de informações, onde, na verdade, a troca ela não existe. Muitas vezes é o professor ou o educador, que pode ser o enfermeiro ou outro profissional, que acaba despejando informações sobre, perdão, o indivíduo. Isso não deve acontecer. Por quê? Porque quanto mais há a interação, a troca das informações, mais o indivíduo se sente parte do processo educativo. E mais o profissional se torna assertivo sobre aquele evento. Então, o processo que nós temos de metodologias ativas, o processo que nós temos
de modificação do processo da informação, ele precisa ocorrer imediatamente. Porque hoje nós não podemos tolerar seres humanos que não conseguem interpretar aquela informação. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos imaginar que aqui na sala de aula está cheio de moradores de áreas ribeirinhas. E eles não têm oportunidade de falar nada. E aqui eu estou dando aula, eu falo assim, não esqueçam, antes de comer, lavar as mãos. Antes de ir no banheiro, lavar as mãos. Beleza. Aí sabe o que é que ele faz? Ele vai lá na roça, ele mexe na areia e depois vai preparar um alimento. Ele não lava as mãos. Por quê? Porque ele ouviu que a gente lava as mãos antes de comer, antes de beber água. Professor, isso acontece? Claro que acontece. Mas quando a gente olha para o público e pergunta assim, gente, em que momentos vocês acham que nós devemos lavar as mãos? Aí você deu uma abertura maior das pessoas opinarem e mostrarem situações que até você talvez não tivesse conhecimento naquele momento. Por isso a interação é tão importante, tá? Olha, a produção de conhecimento, a produção de conhecimento é extremamente veloz, tornando provisórias as verdades construídas no saber fazer científico. Isso significa dizer que hoje, com a internet, a globalização, as redes sociais, seja o que for, as informações fluem numa velocidade muito grande. O que hoje você escuta e as pessoas aderem como verdade absoluta, daqui a um mês, a um ano, aquilo não era real. As pessoas descobrem que aquilo era fictício. Vamos dar os exemplos que a gente viveu nessa pandemia, né? Primeira coisa que foi a maior discussão que envolveu a pandemia foi, por exemplo, o uso da cloroquina, o uso da ivermectina. Na época, por exemplo, da pandemia, as pessoas estavam esgotando ivermectina e cloroquina. Com a discussão que houve dessas medicações, hoje não há uma compra tão alta, né? Então, em pouco mais de um ano, mudou-se uma concepção geral sobre um elemento, que era a medicação. Outra coisa importante, uma reflexão sobre a inserção do profissional de saúde no contexto atual. E dessa forma, nós vamos ter uma inequívoca influência dos meios de comunicação na construção, formação do homem profissional. O que é que acontece, gente? Ainda falando sobre a formação profissional que nos envolve, tá? Quando a gente fala de formação profissional, nós estamos falando do nosso contexto presente, né, dentro da faculdade. O que é que isso significa dizer? Vamos dar um exemplo. Você, quando está num ambiente de estudo, como uma universidade, uma faculdade, você pouco tem a oportunidade de aprimorar o contato com o indivíduo. Muitas vezes você já é forçado, olha, vamos fazer uma palestra, vamos fazer educação em saúde. E você já vem armado com as suas metodologias, que muitas vezes não são produtivas, a querer alcançar o público. E isso, claro, que é uma fragilidade. Quando a gente fala de fragilidade e quando a gente fala de metodologias mais tradicionais, nós vamos cair sobre este quadro. É um quadro que vocês já viram, inclusive realizaram atividades sobre esse quadro, e é um quadro que é importante vocês estudarem para a prova, né? A verdade é que nós temos um conjunto de informações aqui no quadro que nos permite entender algumas coisas. Por exemplo, nós temos aqui a diferença entre pedagogia e a andragogia. A andragogia é esse novo método inovador que tem, onde a gente respeita as relações, as interações entre o nosso público. Na pedagogia, como é que funciona a relação entre o professor e o aluno? O professor, ele é o centro das ações. Decide o que ensinar, como ensinar e avalia a aprendizagem. Na andragogia, a aprendizagem adquire uma característica mais centrada no aluno.
na independência e na autogestão da aprendizagem. Ou seja, na andragogia, a preocupação não é com o professor, por exemplo, completar o conteúdo programático dele. Ou não é importante lá na unidade da saúde o enfermeiro falar tudo o que ele sabe sobre câncer, por exemplo. O importante é a gente saber o quanto aquele indivíduo absorve do que você está falando. Em relação às razões da aprendizagem, na pedagogia, crianças ou adultos devem aprender o que a sociedade espera que saibam, seguindo um currículo padronizado. A gente já sabe, né, gente? Tanto na universidade quanto na escola, nós já temos um padrão fechado sobre conteúdos, né? Na andragogia, as pessoas aprendem o que realmente precisam saber, né? Aprendizagem para aplicação prática na vida diária. Então, nós estamos falando daquele interesse realmente sobre os assuntos comuns sociais. O professor tem interesse de saber mais sobre arte, sobre biologia, ou seja, são os assuntos de interesse próprio. Desde o momento em que nós nascemos, sempre foi dado a gente, forçado a todos nós, um conteúdo X que é tido como mais importante. Isso limitou, lateralizou outros conhecimentos de importância, mas que não são valorizados. Em relação à experiência do aluno, na pedagogia, o ensino ele é didático, padronizado, e a experiência do aluno tem pouco valor. Já na andragogia, a experiência é rica fonte de aprendizagem, através da discussão e da solução de problemas em grupo. Ou seja, mais uma vez, uma valorização do indivíduo. Professor, gente, ele é apenas uma ferramenta. A gente não pode ver o professor como mais importante, o aluno como mais importante. Todos estão em um mesmo nível de significância. Orientações de aprendizagem. Na pedagogia, essa aprendizagem ela ocorre por assunto ou matéria. Tenho biologia, português, semiologia, semiotécnica, né? Na andragogia, essa aprendizagem é baseada em problemas, exigindo gama de conhecimento para chegar à solução. O que é que significa dizer isso? Por exemplo, você quer ensinar para o paciente como passa a sonda. Olha, para o paciente não, para o enfermeiro, como passar a sonda. Você faz isso, limpa e tal. Aí eu te pergunto, se lá no meio da passagem da sonda uretral, o indivíduo tiver um tumor na uretra? Olha, não aprendi isso. E agora? Claro, porque são as situações do cotidiano, as situações problema, que realmente formam a base do nosso conhecimento para exercer dentro da prática profissional. Tá bom? Bom, gente, agora vamos, por favor, sem quem quiser anotar aí, pegar uma caneta, um papel e anotar os direcionamentos dos tipos de metodologias para a prova. Posso começar? Só um minuto. Tá ok. Ok. Já? Então, olhem só, gente. Primeira coisa importante para a gente saber. Por que as metodologias ativas podem ser consideradas revolucionárias? Já? Ainda não, professor. Tá. Ainda não, professor.
Professor, o senhor pode repetir, por favor? Tá. Porque as metodologias ativas podem ser consideradas revolucionárias. Já? Sim. Sim. Tá. Sim. Sim. Outra coisa importante para a prova de vocês. As diferenças entre pedagogia e andragogia. Já? Sim. Tá. Sim. Sim. E o outro, a última agora é quais dificuldades o enfermeiro enfrenta no processo educacional. No processo educacional? Isso. Quais dificuldades o enfermeiro enfrenta no processo educacional? Certo? Alguma pergunta? Não, professor, obrigada. Não? Olhem só lembrando uma coisa para vocês. Segunda-feira que vem é a última aula antes da prova de vocês, é aquela revisão já que eu abro a prova aqui no meu celular, vou orientando de acordo com as questões. Então, por favor, tá, gente? Tentem não faltar. Vamos tentar manter o nosso horário, que é para todo mundo ter oportunidade de ouvir, tá? E fazer uma excelente prova. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu encerrar? Não? Então, gente, obrigado. Vou ver se dessa vez aqui, da última vez deu um problema na plataforma, não gravou, mas agora está aqui como gravando. Vou tentar logo colocar agora na plataforma para vocês, tá bom? Obrigado e um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia. Bom dia, professor.